أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما بعد, prezados irmãos, prezadas irmãs, que Allah subhanahu wa ta'ala abençoa-nos, nos dê a sorte, tawfiq, de nós valorizarmos esta data, este dia de Jum'ah, e tirarmos o proveito, e tirarmos as virtudes, as recompensas que Allah subhanahu wa ta'ala reservou. No hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam diz que neste dia há um momento específico em que os duás são aceitos. Este é um dia abençoado, é o chefe dos outros dias da semana. Então Allah subhanahu wa ta'ala reservou nesta data, neste dia, todas as semanas, um momento especial para nós adquirirmos o nosso perdão, o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala, e cada Jum'ah melhorarmos a nossa aproximação com Allah. Na nossa conversa de Jum'ah de hoje, nesse nosso khutbah de hoje, eu escolhi um tema que queria partilhar e conversar neste Jum'ah, neste khutbah, neste momento auspicioso que é o khutbah, de falar de um princípio islâmico extraído do Corão e da Sunnah, que é muito importante, é válido no ibadat e assim como é válido no muamalat. Ele serve nas nossas relações com Allah subhanahu wa ta'ala, nos rituais de adoração, mas também se aplica no nosso dia a dia. Por isso que os fuqaha chamaram de uma das 5 regras mães do Sharia. Então existe aquilo que chama de qawa'id, não é? Al-Kubra. São 5 regras mães no Sharia, 5 princípios fundamentais do Islã. Eu vou falar de um deles, não é? Um deles que é muito importante. Chamam de Kubra, de princípios maiores ou regras maiores, porque eles se aplicam a todos os campos da vida. Há regras khas, específicas para um capítulo do Din, para um bab específico, não é? Mas esta regra é uma daquelas que se aplica em todas, é transversal. Ela passa por todo o Din, quer no ibadat, quer no muamalat. Então o princípio que os fuqaha estabeleceram não é? Al-yaqinu la yazulu bi-shak. Este é um princípio fundamental de fiqh. E ulamás, não é? Deduzem este princípio do Corão e da Sunnah no ayat Allah subhanahu wa ta'ala diz, eu recitei aqui, وَمَا يَتَّبِعَ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. A maior parte das pessoas segue zanna, mas a zanna, não é? Que é, opiniões ou ideias, construções, princípios estabelecidos por si próprio, por outras pessoas, zanna, pensamentos. No entanto, perante a verdade, esses pensamentos ou essas ideias não dão nenhum benefício. Quer dizer o quê? Perante a yaqeen, o certo deve prevalecer. Não é? Deduzem dali aquilo que é yaqeen, que é haqqa, ele perdura. Não é? Aqueles pensamentos que ocorrem, as dúvidas que nascem. Mas nos hadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam, este princípio vai ficar ainda muito mais claro. É mencionado no hadith, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam, perante alguém que disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam, de que eu às vezes estou no salat e eu sinto como se eu tivesse libertado gases. Estou em dúvida, não é? Se eu saio ou não, se quebrei ou não quebrei o salat, não tenho certeza, não é? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu para este sahabi, dizendo, quando você sentir uma dúvida dessas, wajada ahadukum fi batnihi shay, se sentir algo incômodo, alguma perturbação interna, não é? Fashkala alayhi. E no entanto ele fica com incerteza, não é? E diz o quê? Nessa incerteza, akharaja minhu shay'un am la? Será que libertei gases ou não? Está a ver? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse o quê? فَلَا يَخْرِجَنَّ, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, مِنَ الْمَسْجِدِ, que esse indivíduo não saia do masjid, quer dizer, para ir fazer wudu, pensando que quebrou o salat, حَتَّى يَسْمَعْ صَوْتًا, até que o indivíduo escute um som, não é? Não é? حَتَّى يَسْمَعْ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا, ou ele sinta o odor, o cheiro.
Então, quando alguém liberta gases, há de sentir cheiro ou vai sentir o que é o som que libertou gases. Está claro? Então, o que o profeta sallallahu alaihi wasallam ensina neste hadith é que o indivíduo não deve agir com base em algo que lhe ocorreu na cabeça apenas. Deve movimentar-se com certeza. Não deve mudar de atitude, tomar nova decisão com base em uma dúvida que você tem na cabeça nova, que emergiu agora, uma ideia nova que está na minha cabeça. Então, إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه. O ponto está aqui. Não tem certeza do que aconteceu, está em dúvida. Então, não consegue decidir. أخرج منه شيء, libertei gases, estou em dúvida. أم لا, ou não. فلا يخرجن من المسجد. Não tome atitude nesta base. Não saia do masjid até que ele escute o quê? Yasma' sawtan. Escute o som. Então os fuqahás dizem até que escute o som ou sinta o cheiro. Então os fuqahás deduzem ali este princípio que eu disse que vou falar sobre ele hoje, que é al-yaqinu la yazulu bi-shak. A certeza não é invalidada por uma incerteza ou uma dúvida emergente. Uma dúvida nova que aparece não deve invalidar a certeza que eu já trago, que eu já tenho. Eu tenho certeza que fiz wudu, vim para o masjid, comecei a salat, durante o salat, yatakhayal. Então aparece um pensamento. Já não sei se quebrei ou não quebrei. Fala yakhrujanna min al-masjid. Não saia do masjid, não aceite esta dúvida. Então é aí onde os fuqahás tiram a ideia de que al-yaqinu la yazulu bi-shakki. A certeza continua, não obstante a dúvida emergente, não obstante a incerteza que nasceu. Ibn al-yaqin, você deve sustentar na certeza que você teve anteriormente, de que não, eu fiz wudu, vim aqui e não tenho certeza que quebrei, significa que eu estou de wudu. E os fuqahás dizem uma coisa muito interessante, que aqui estamos numa forma nesta que chamam aquilo de khusus urida bihi al-umum. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ao dizer até que ouça o som ou sinta o cheiro, mencionou essas duas coisas específicas, mas o que pretendia é a generalidade do termo e não a especificidade dessas palavras que ele usou. Quer dizer o quê? Não é necessário, por exemplo, que ao libertar gases a pessoa sinta o som. Às vezes pode libertar sem sair som, ou está na multidão, não ouviu o som, e pode não sentir o cheiro. Há um outro cheiro mais forte que está a sentir e não sentiu o cheiro. Será que se o indivíduo libertar gases, não sentiu o som e não sentiu o cheiro, e sabe que libertou gases, não quebrou o wudu? É essa a ideia? Não. Por quê? Khas urida bihi al-umum. Estamos diante de uma especificação que não é o objetivo do Sharia. Aquela especificação ali é apenas exemplificativa. O profeta apenas estava a dar um exemplo. O que o profeta estava a dizer é yaqin. Hatta yatayaqqana. Até que tenha certeza. Essas palavras que ele usou, hatta yasma sawtan aw yajid rihan, eram apenas exemplificativas e não taxativas. Então, a regra que nós aprendemos aqui é: o indivíduo não deve agir ignorando algo que já tem certeza para começar uma nova dúvida. No fiqh é assim, no salat é assim, no ibadat. Vamos aplicar este princípio no Kitab al-Buyu', no comércio. Você vai aplicar a mesma regra. A regra inicial é al-yaqin, que está estabelecida. Ninguém pode criar dúvida numa certeza estabelecida antes. Há muitos masail, muitas questões de fiqh que nós vamos aprender que a regra do fiqh sempre foi essa. Ibn al-Yaqin. Continue naquilo que já estava estabelecido antes. Não mude. Não fica um indivíduo muzabzab. Não é? Vamos, o profeta sallallahu alaihi wasallam, as pessoas estão no salat, não é? Acontece muito, está a fazer o wudu, o irmão está a fazer o wudu e vem aquilo que chama de waswasa. Waswasa. O indivíduo não sabe, tem irmãos que têm doença disto. Entra, volta, vai fazer o wudu. Faz o wudu, volta, vai fazer o wudu. Você pergunta o que se passa, está a fazer o wudu pela segunda vez. Não sei, acho que, não é? Que quebrei o wudu. Acha? Ou tem certeza? Acho. Então você está no waswasa.
vai para o masjid, não pode deixar. Se você se lembra que fez o wudu, então vai para o masjid. Não pode quebrar e voltar para fora com o princípio de que, não, acho que parece que quebrei. Está entendendo? É assim, se você se lembra um dia que você contraiu um matrimônio com fulana tal, você casou, não, e depois vem na cabeça, epa, eu não sei se naquele dia na zanga eu dei talaq ou não dei talaq. A regra é igual. Não deu talaq. Não sei procurar Maulana, Mufti, vai procurar saber, tá? A regra é, não deu talaq. Por quê? O casamento é certo e o pensamento de que você deu talaq na zanga é uma probabilidade. E o Sharia diz o quê? Ibn al-Yaqin. Mantém-se na certeza, não se movimenta da certeza e começar com base já na dúvida. Então, não. Acho que dei talaq, então, já acabou o meu casamento, não tem que fazer de novo, ou não sei quantos, está percebendo? Não, al-yaqinu la yazulu bishak. A certeza, ela deve perdurar, não obstante a dúvida emergente. Então, este é um princípio que vai nas relações, muamalat, nas nossas irmandades, amizade. Eu tenho fulano, tal, é meu amigo. Crescemos juntos. Yaqin. Está? Alguém vê e faz o assuaça. Ah, não, mas aquele irmão, não sei se é isso para você. Ibn al-Yaqin. Irmão, deixa lá este assunto, está? Aquele é meu irmão, não é? Al-Yaqinu la yazulu bishak. Você não deve começar a se movimentar com base em suspeitas enquanto teve uma certeza antes. Al-Yaqinu la yazulu illa bil-Yaqin. Outra regra infra, que nasce desta regra. A certeza só é alterada com outra certeza. Esta é uma outra regra, a mesma regra, mas é um outro colorário da regra, tá? A certeza só é eliminada com outra certeza. Eu só mudo, quando estou em dúvida, só mudo para uma nova situação diante de uma nova certeza. Então há uma outra prova que vem mudar aquela situação anterior. Eu acreditava sempre que era assim, este bem pertencia ao fulano, mas houve certeza, houve uma transação. Eu estive, esse senhor vendeu. Então mudou a certeza, aquela certeza anterior foi alterada com outra nova certeza. Só assim que você muda de uma certeza. Muda de uma certeza para outra certeza. Com base neste princípio, há outros, chamamos os princípios, as regras colorárias ou infra-regras, regras menores que nascem desta regra mãe. Aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Fuqahas dizem assim. A regra é que tudo continua como estava, na situação em que estava no passado, está? Vamos tudo considerar como estava, entendeu? Na situação que estava, até que haja uma alteração certa. Outro é al-aslu bara'atu zimma. A regra é a presunção de inocência, ou a presunção de quê? De inexistência de ônus, não há obrigação. Não obrigação, quer dizer, barato zimma. Não estou obrigado a nada. Não, a criança não pode nascer, já está em dívida. Nunca celebrou nenhum contrato, nenhum negócio. Como está a dever? Al-aslu bara'a. O princípio, a regra é a inocência. Se as pessoas foram boas comigo, de princípio continuam assim mesmo. Elas são assim. Até que mude a situação. Aslu bara'atu zimma. Ninguém deve assim nada. Ninguém é culpado de nada a priori. Desde o início. Você não tem culpa nenhuma. Este é um princípio que estabelece. Al-aslu bara'atu zimma. Por isso nasce aí o princípio grande, que é o hadith do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Onde o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz o quê? Al-bayyinatu ala al-mudda'i wal-yaminu ala man ankara. O dever de prova está sobre quem alega. Al-bayyinatu ala al-mudda'i. Aquele que alega algo, porque a regra inicial é bara'atu zimma, é baqa'u ma kana la ma kana. Tudo deve estar como estava antes. Então você chega e diz que fulano fez isto. Al-bayyinatu ala al-mudda'i. Você está a alegar. Você tem o dever ou o ônus da prova. É você quem deve provar o que você está a dizer. Não é aquela pessoa que deve provar.
Isso chama-se inversão do ônus da prova. Aquele indivíduo que está ali, que você de repente acusou, fulano é isto, não é ele que tem que sair procurar provas de que não é. Você acusou que fulano furtou. Prova. Não é ele que tem que se defender. Não, eu nem estava aqui naquele dia, nem entrei. Embora pode ser o caso. Pode ter um álibi. Pode ser o caso que ele nem estava naquele lugar. Até ter prova onde? No bolso. Pode ter. Mas não é dever dele provar isso. É dever de quem? De quem alega. Al-bayina. Esse é o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Al-bayinatu ala al-mudda'i. Wal-yaminu ala man ankara. Então, o juramento é para aquela pessoa que rejeita uma alegação. Se alguém alega algo sobre mim, então que prove o primeiro passo. E o dever é apenas jurar de que eu não fiz. Quando alguém provar. Está entendendo? E depois já há um processo que vai continuar lá, judiciário. Mas aqui, estamos diante, estou apenas a explicar o princípio de quê? Manter a certeza. Quando você está numa situação, você sabe uma coisa no passado, não sabe o que à frente dessa coisa. A regra é manter o quê? Aquilo que você sabe. Não se movimenta precipitadamente. Está claro? Para algo que você não sabe, que você desconhece. Não entra numa situação que você desconhece enquanto você tem certeza consigo na mão de que isto funcionou assim. Se quiser mudar, que mude apenas quando? Al-yaqinu la yazulu illa bil-yaqin. Certeza só muda com certeza igual. Outra regra. Al-aslu fi sifat al-arida al-adam. A regra nos atributos é a inexistência. Atributos emergentes que podem aparecer. Vamos lá. Qualquer que seja atributo, qualidade, não é? Qualquer qualidade, ela é emergente. Então a regra é que al-adam, não existência daquela qualidade é a primeira regra. E depois vamos estabelecer como é que ela apareceu. Vamos lá, estou a vender um objeto de ferro e tem ferrugem. Presume-se que este bem não tinha ferrugem. Ferrugem é um item emergente. A regra é que inicialmente, quando negociamos, não tinha ferrugem. Porque a ferrugem é uma qualidade emergente que aparece nas coisas. E ela nunca existe desde o início. Nós sabemos essa regra, não é? É um colorar exatamente deste princípio. Al-yaqinu la yazulu bi-shak. Não é? Aquilo que vem não deve, se não for certo, ele não deve invalidar uma certeza anterior. É um dos colorados. Outro princípio é al-aslu fil ashya al-ibaha. Já ouvimos muito isso aqui, principalmente quando falam de halal e haram. Então a regra nas coisas é a permissibilidade. Hilla é presunção inicial. As coisas inicialmente são halal. A regra é esta. Eu não preciso andar a provar que melancia é halal. Procurar na Sunnah, no Corão, na Sunnah. Melancia onde está? Onde está? Sheikh, qual é o hadith que fala sobre melancia? Por que estamos a comer melancia? Melancia é halal ou não é? Então eu vou dizer, vai passear longe. Está claro? Vai passear porque a regra é a permissibilidade. Al-aslu fil ashya al-ibaha. Você que está com problemas a duvidar, você que está a alegar que não seja, que prove você. Quem deve provar é aquele que alega hurma, que algo é haram. Aquele que alega hilla das coisas no geral, ele está certo. As coisas no geral são halal. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: eu criei tudo o que está sobre a terra para vocês. Então, de regra, é halal. Mas será que tudo é halal? Não, exceto aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala tornou haram. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. Aí vai vir uma série de ayats onde Allah subhanahu wa ta'ala faz istithna. Allah faz a restrição, tira daquelas coisas todas que são halal. Allah tira. حرمت عليكم الخمر. O álcool foi haram. Okay, prova. Eu chego e digo, senhor, haram o khamr. Então, você vai me pedir prova, está certo você pedir prova. É assim mesmo, porque de início tinha que ser halal, porque todas as coisas são halal. Então você está com khamr e eu digo isso é haram, você tem que me pedir prova. E eu vou dizer, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão. Sabe? Então Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? Proibiu o khamr, proibiu lahm al-khinzir, Allah proibiu al-mayta, carne que morre, morte natural, sozinha. Allah proibiu, está aí no Corão.
Ainda harrama alaykum al-mayta. Allah subhanahu wa ta'ala diz assim no Corão. Então, essa prova é que torna aquilo que você está consigo aí haram. Se não fosse essa prova, estaríamos que não, halal. Se não há prova nenhuma, halal. Está claro? Então, a regra diz o quê? Al-aslu fil ashya' al-ibaha. Tá? Há outros que aprofundam, diz, por exemplo, criam uma outra regra inferior, que vão dizer que não, al-aslu fil luhum, at-tahrim. Nas carnes, a regra é proibição. Essa é uma regra inferior, porque as carnes já foram proibidas, não é? Por regra, as carnes são haram, até que você haja alguém que ouve aqui, não é? Hilla. Foi feito o quê? Dhibh. Não morreu sozinho. Então aí na carne, está a perceber? Por exemplo, outros focais vão dizer a regra fil budah, a tahrim. Nas relações com as mulheres, a regra é proibição. Você não vai dizer que Allah subhanahu wa ta'ala permitiu tudo e depois, por quê? Porque Allah aslu fil ashya' al-ibaha, a regra é a permissibilidade, então você se relaciona de forma livre. Não. Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu as exceções. Na questão, por exemplo, do matrimônio, das relações conjugais, aí a regra é a proibição. Até que haja o quê? O nikah. Até que haja o nikah. Nas relações entre, não é, homem e mulher são proibidas até que haja prova de nikah. Uma vez estabelecido o nikah, é aquela regra que eu disse, é yaqin, não é? Já estamos no yaqin, então a regra é al-hilla, permissibilidade de você se relacionar com ela. E quando vir uma dúvida que surgiu, nós estávamos na zanga, eu não sei o que aconteceu, mas eu falei, parece que eu divorciei, ok? Parece. Não divorciou, ela ainda continua sua esposa, não é? Por quê? A regra é al-yaqin. Este princípio é extremamente importante em todas. Eu estou a trazer o princípio porque provavelmente algumas pessoas já aprenderam no Kitab al-Fiqh, quando estavam a fazer ibadat, salat, zakat, quando estavam a fazer outros no ibadat, mas ela não se limita ao ibadat, por isso que é chamado Qaidatul Kubra, uma das regras mais. Por quê? Porque ela se aplica a todas as fases da vida, em todos os aspectos. Então, vamos criar este princípio e lembrarmos esta regra que é extraída da Sunna. São vários hadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam, onde mensa no outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Idha saha ahadukum fi salatihi falam yadri." Então alguém chega no salat, errou e já não sabe. Wahidatan salla am ithnatayn. Fez um rak'ah ou fez dois, não sabe. Então no salat ficou em dúvida. Não sabe se tinha feito, se agora está no primeiro ou no segundo rak'ah. Então a regra qual é? Fica na certeza. A certeza é o primeiro rak'ah, o segundo é dúvida, então você está no primeiro rak'ah. Se você não sabe se é terceiro ou segundo, qual é a regra? Você fica no segundo que é certo, o terceiro é apenas uma hipótese, então você pensa logo que está no segundo e continua o salat. Se não sabe se é terceiro ou quarto, você faz o quê? Considera o terceiro rak'ah, ignora aquele quarto e faz o quarto rak'ah. Por quê? A regra é a certeza, e a certeza não se move com a dúvida. A certeza é que eu já fiz o primeiro rak'ah, então vou considerar o primeiro. O segundo é uma dúvida que está a aparecer. Já fiz o segundo, tenho certeza. Entre 2 e 3, então 2 é certeza. Entre 3 e 4, então 4 é certeza. Este é um princípio que deve ser assim. Um muçulmano não deve ser um indivíduo que não tem posição. De manhã pensa assim, à tarde pensa de outra maneira. As pessoas perguntam, mas ouve lá, irmão, você que tinha dito assim, agora já dizer assim. Como? Não mudei. Mas mudou com que base? Não, achei. Acha, muda. Alhamdulillah, wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ma ba'd. Prezados irmãos e prezadas irmãs, se olharmos para o nosso din, Allah subhanahu wa ta'ala colocou nele tudo o que nós precisamos para estar bem-sucedidos. Não existe nenhum aspecto da vida que não nos foi orientado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Taraktukum ala mahajjatin bayda." Deixei-vos numa senda iluminada, clara, não é? Leiluha kanahariha, a noite e o dia se equiparam, está? Não fazem diferença a escuridão ou a claridade, ou por outra. A coisa não fica mais clara de dia, porque saiu o sol. Nem fica escura à noite, porque não tem luz no Islã. No Islã, a verdade, al-halalu bayyinun, wal-haramu bayyinun. Aquilo que é lícito está claro,
aquilo que é ilícito também está claro. Está? E depois, existem coisas duvidosas, deixem. As coisas duvidosas, deixem. Esse é o ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam. E fiquem naquelas que são certas. Este ensinamento, prezados irmãos, vai nos tirar de todas as incertezas. Vai nos fazer amigo daquilo que é certo, daquilo que é verdadeiro, daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran. وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. A maior parte deles, a referir de quem? Dos descrentes, seguem conjunturas, seguem filosofias de filósofos, ideias de pensadores, zannan, pensamento de quem pensa. Allah deu-nos pensamento, seguem pensamentos. Então, e Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? Mas inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a. No entanto, esses pensamentos não beneficiam em nada, na verdade. Quer dizer, se você está na verdade, essas filosofias, pensamentos, ideias dos outros não vão beneficiar em nada. Allah subhanahu wa ta'ala, se nos disse algo é haram, não faça negócio disso. Por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala diz que o quê? Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah subhanahu wa ta'ala diz que destrói a usura. Allah destrói os juros. Wa yurbi sadaqat. E no entanto Allah subhanahu wa ta'ala multiplica, amplifica, aumenta, dá baraka, faz crescer a caridade. Prezados irmãos, este é um ensinamento certo, por mais que as pessoas digam que o mundo todo funciona no sistema de juros, ainda que o mundo todo desenvolva aparentemente no sistema de juros, mas temos que saber que Allah subhanahu wa ta'ala destrói, yamhaqullahu, não é? A riba, wa yurbi sadaqat. Isto é que é certo para nós, isto é que é verdade, e que há essas alegações e afirmações, por mais que você for estudar economia, e ficou economista, e conseguiu defender com PhD ou doutoramento as vantagens da usura, do benefício, há benefícios dos juros, a verdade é que ele, por mais que tenha benefícios, num cômputo geral, ele é prejudicial. Sobre o Khamr, Allah subhanahu wa ta'ala disse a mesma coisa. Allah subhanahu wa ta'ala disse o quê? Né? Proibiu-nos o consumo do álcool. Mas, não, tem benefício. Sim, tem benefício. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, quando proíbe algo, decreta algo haram, é que a maior parte daquela coisa é prejudicial. Não é? A maior parte, não é, daquilo é prejudicial. Então, o álcool pode ter benefícios. Há pessoas que, se calhar, que estão a crescer. Alguém pode provar, fulano tem negócio do ramo, está a ficar rico, está a multiplicar dinheiro, está a aumentar, mas a ficar rico é outra coisa. Mas está a se endinheirar com o negócio de haram. Tenha certeza que não está-se a multiplicar. Vai se destruir com aquele negócio de ramo. O problema é que a visão dele é curta. Eu costumo dizer muitas das vezes, quando a gente vê acidentes, a gente é toda hora, isso é sempre, causa álcool, e você pergunta, é pena que nós não podemos fazer isso, o professor Sam proibiu-nos fazer o que? Lá tu chamada talia rica, não vá mostrar alegria quando o outro está na tristeza, porque se você fosse perguntar, irmão, quanto custou esse copo de quê? De álcool que você bebeu? Ele ia te dizer o preço daquele carro que ele escangalhou. Ele ia te dizer que foi muito caro. Não foi só aquelas pequenas notas que eu acho que valeu aqui. Não é. Aquela pessoa ia te dizer o valor real. Aquela pessoa que perdeu uma perna. Aquela pessoa que eliminou sua própria família porque estava embriagado. Aquela pessoa que está num desastre. Detonou, estragou seu patrimônio. Tem pessoas que estragam o patrimônio inteiro apenas por causa do consumo do álcool. Esses é que sabem o valor real do álcool. Esses é que sabem de que o álcool, o prejuízo é maior do que o benefício. Esses é que sabem. Os da usura é que sabem. Aquelas sociedades que depois têm revoltas das comunidades desfavorecidas por causa do sistema econômico que as asfixia, aperta, e ninguém percebe por quê? Porque o sistema é de usura, o sistema é de juros e suga as sociedades, suga as comunidades rebelam-se, apertam-se, sufocam-se e depois a pessoa não entende. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que haverá calamidade,
Allah vai enviar calamidade por causa da usura. Se você quer fazer isso em matemática, em observar, observa bem nessas revoltas, o que está por detrás. Naquelas sociedades que começam a ter muitos problemas, roubos, assaltos, porque não há espírito de sadaqah, de caridade, não há esperança promovida pela caridade para toda a sociedade, não há opções de saída, asfixia as sociedades, porque tudo vou te emprestar e você paga mais com isso. Eu dou 10, você me devolve 15, daí que começa a ter o ganho. Quer dizer, alguém que devia 0, não devia ninguém, começa, para sair da vida, tem que se endividar mais, primeiro, quer dizer, do 0 tem que ir para menos, para depois começar a trabalhar, enquanto eu estou sentado a ganhar à custa essa pessoa que vive de exploração, da usura ou do haram. Qualquer negócio, haram, Allah subhanahu wa ta'ala com certeza pôs prejuízo, viu prejuízo naquilo. E Allah subhanahu wa ta'ala tornou haram rahmatan, como misericórdia para nós. E deixou isso para que nós possamos viver nesta vida mundana. Hayatan tayyiba. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz: Man amila salihan minkum min dhakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Aquele que praticar atos virtuosos, que são todos aqueles previstos no Corão, seja ele homem ou mulher, nós vamos lhe conceder uma vida agradável. Hayatan tayyiba é na vida mundana, é material, é neste dunya, o benefício do din, de ta'ah, da obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. O benefício é aqui. E o inverso também se aplica. O prejuízo do pecado também começa aqui. Não é só no Akhira. Não é só no Akhira. Ma'ishatan danka. Uma vida, man arada an dhikri, aquele que negligencia, que desdenha a minha recordação. Fa inna lahu ma'ishatan danka. Esse indivíduo terá uma vida de aperto. Portanto, não se enganem ao ver alguém a prosperar, a crescer, a progredir com pecado, porque o cômputo geral é a destruição, é a queda, é o fim. Então que Allah subhanahu wa ta'ala concede a mim e todos nós o amor pelo halal, o amor pelo halal, o ódio pelo haram, distanciamento daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu, o contentamento com o decreto de Allah. Aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu é bom. Se eu quiser mudar mais, que trabalhe. وَقُلْ اعْمَلُوا. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: e trabalhai. فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Allah irá reconhecer o vosso trabalho, e o Nabi, e a comunidade também. Quer dizer, você vai crescer. E lembrem: إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا. Allah subhanahu wa ta'ala não desperdiça o esforço de quem fez bem. Vai crescer quem fez bem. أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا. Allah la yudi'u. Allah não desperdiça a recompensa ou o fruto, o ganho de quem já fez bem. Esse é um encorajamento de Allah subhanahu wa ta'ala, de todos nós procurarmos fazer a coisa da forma certa, que certamente irá dar certo. Certamente irá dar certo. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão, para terminar: Inna Allah yamuru bil adl wal ihsani وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.